Olá! Estamos começando o programa Respondendo sobre as Escrituras, transmitido na Rádio Voz de Amor, a sintonia do adorador. Os programas serão exibidos na quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, às 7 horas da manhã. Já as reprises você vai assistir no YouTube, youtube.com/clica aqui não. Lá você vai encontrar uma playlist denominada Respondendo sobre as Escrituras e todos os nossos programas estarão em vídeos para você assistir. Isso mesmo, você vai assistir todos os nossos programas em vídeos já no facebook.com/Respondendo sobre as Escrituras. Você vai encontrar todos os links de todos os nossos programas e lá mesmo poderá fazer uma pergunta para nós ou até mesmo sugerir aí uma pauta para o nosso programa. Se é mais fácil no WhatsApp, anote o número aí: 16 99299 9452. 16 99299 9452. Meu nome é Rafael Leonessa e é uma satisfação poder esclarecer suas dúvidas. É claro que eu não estou sozinho, estou com ele. Quem é você? Meu nome é José Odair e com muita alegria vamos compartilhar a palavra de Deus. José Odair, hoje nós vamos falar a respeito do dízimo. Foi uma ouvinte do nosso programa, escuta o programa através da rádio, e ela fez uma pergunta. Eu, infelizmente, não perguntei o nome dela, mas ela mora em Mogi das Cruzes, em São Paulo. Ela disse que gosta muito do programa e gostaria de ouvir sobre o tema Vivemos na Era da Graça. Então, por que o dízimo? Antes de nós darmos a resposta, vamos fazer uma oração. Santíssimo Deus, damos graças ao Senhor mais uma vez pela Tua palavra, que pode responder perguntas que realmente perturbam as pessoas. Que o Senhor nos ilumine para que possamos responder de maneira clara e que as pessoas entendam a Tua palavra. É a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você está acompanhando agora o programa Respondendo sobre as Escrituras. Dúvidas não são mais desculpas para conhecer a palavra de Deus. Então, José Odair, essa ouvinte do programa, ela disse assim, gostaria de ouvir sobre o tema Vivemos na Era da Graça. Então, por que o dízimo? Jesus falou sobre dízimos, porque ele cumpria a lei. Aos Hebreus relata sobre dízimos, mas apenas no contexto da narrativa sobre a história de Abraão, no caso, falando sobre mudança de sacerdócio. Grata à paz de Cristo. Então essa foi a nossa ouvinte, ela quer saber a respeito do dízimo. Será que o dízimo vale nesses nossos últimos tempos aí, no período da igreja? Agora em 2019, essa lei de dízimo está em vigência, José Odair? Olha, vamos olhar os textos bíblicos e vamos chegar a uma conclusão. Agora, o que está acontecendo atualmente é que existem pessoas que fazem uma confusão muito grande entre Israel e a igreja. Ou seja, Deus fez uma aliança com Israel. E que previa essa aliança? Essa aliança previa um país, né? Um povo forte. Era uma aliança que tinha bênçãos terrenas. Agora Deus também tem uma aliança com a igreja. Segundo o escritor aos Hebreus, essa aliança é firmada em maiores e superiores promessas. Né? Então, é uma aliança superior. A aliança que Deus tinha com os judeus. Agora, quais são as promessas que Deus tem feito a nós? A promessa que Deus tem feito a nós são promessas espirituais. Uma pátria que está nos céus, né? Uma cidade que tem fundamentos, a qual Deus é arquiteto e construtor. E Deus nos manda abandonar este mundo. Paulo fala lá em Gálatas que nós somos desarraigados, ou seja, nossas raízes foram tiradas deste mundo. O Senhor Jesus diz para nós não juntarmos tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, os ladrões arrombam e roubam, mas juntar tesouro no céu, né? E que nós morremos com Cristo e a nossa vida está oculta em Cristo. Então, feito este primeiro esclarecimento, nós devemos separar as coisas. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, existem muitos textos onde Deus diz, né, que os judeus deveriam dar o dízimo. Eles tinham o sustento do templo, o sustento dos sacerdotes, enfim, eles deveriam dar o dízimo. Um dos mais usados é o texto de Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 6, né? Eu vou ler para dar contexto. Diz assim: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardaste.
Tornai-vos a mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizei, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos para onde? Para a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Vamos lembrar que esta casa já não existe mais, o templo de Jerusalém. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vou abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então, usando esse texto como se ele se aplicasse à igreja, o que as pessoas dizem? Dizem que aquele que não dá o dízimo está roubando a Deus. Né? E ainda faz ameaças, que Deus vai mandar o anjo devorador com maldições, e também diz que se você fizer um investimento do dízimo, Deus vai te dar tudo em dobro. E que você vai poder ter coisas melhores e que você vai progredir. Agora vamos lembrar que Deus não prometeu à igreja as mesmas coisas que a Israel. Aliás, um dos maiores servos de Deus, o apóstolo Paulo, né, ele não foi um homem rico. Se a fé enriquecesse alguém, Paulo seria o homem rico, mas não foi. Paulo terminou a sua vida de uma forma muito pobre. É só ver a sua vida ali, como ela é ceifada por os romanos na segunda carta a Timóteo. Paulo escreve qual era, enfim, a sua situação. Então, não se deve fazer essa confusão. E as pessoas ameaçam as demais e os crentes ficam com medo. Será que eu tenho ou que eu não tenho que pagar o dízimo? Né? Então, é isso que nós vamos procurar responder aqui. Aliás, lá em Malaquias, a casa do tesouro, no caso ali, é o templo, né, que não existe mais, e o devorador são gafanhotos, né, são pragas que destruíam a lavoura dos hebreus. Lembrando que na época isso era terrível, porque eles não tinham supermercados, não tinham nada disso, eles plantavam e comiam daquilo que eles plantavam. Então uma infestação de gafanhoto na Palestina poderia destruir todo o alimento daquele período. Se não tivesse estoque, eles morreriam de fome, porque ninguém teria comida. O dízimo inclusive, na antiga aliança, né, para os israelitas, é uma das ordenanças em que Deus cuida daquela nação. E não só o dízimo, mas a lei, a circuncisão, a guarda do sábado, a guarda de todas as festas cerimoniais, é um cuidado e um zelo de Deus com aquela nação. E o dízimo também está relacionado com isso, porque vai ser justamente ali o pagamento, a riqueza dos levitas, né, que não têm terras para cultivar, porque eles estão o tempo todo ali trabalhando com o templo, né, eles não podem trabalhar fora do templo, então eles vão se manter através do dízimo. Então o cuidado de Deus está direcionado a essas ordenanças do Antigo Testamento. E o que acontece? Hoje em dia existem igrejas, né, que voltam aos costumes do Velho Testamento. Aqueles que são do louvor são chamados de levitas, né, e voltaram a se celebrar festa de Pentecostes, festa disso e daquilo, voltando às práticas do Velho Testamento, as quais um estudo mais minucioso de Hebreus nos revela que é proibido voltar a essas coisas, né? E o dízimo é uma delas. Bom, a ouvinte tem dúvidas, por quê? Ela diz que o dízimo é citado no Novo Testamento. E eu vou ler essa citação do Novo Testamento e vamos interpretar. Vamos ver que se Jesus realmente está ensinando que nós devemos dar o dízimo, ou os apóstolos assim ensinaram. Então, Mateus 23 e 23, o Senhor Jesus diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Bom, vamos lembrar que todo o contexto do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, é o contexto do Velho Testamento, não é? Todo o contexto ali é o contexto do Velho Testamento. Tanto que, quando o Senhor Jesus nasceu, era necessário fazer o sacrifício pelo primogênito. E foram lá, Maria e José, como eram pobres, ofereceram o sacrifício de pombinhas e de
rolinhas, porque eles não tinham dinheiro para comprar um animal maior. Então, os fariseus viviam nesse contexto. O contexto dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João é o contexto do Velho Testamento. Tinha o templo, tinha os sacerdotes e eles davam, então, os seus dízimos. Agora, a igreja vive em uma situação diferente. E a igreja começa em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Então, os que defendem o dízimo, diz que Jesus diz, devias fazer essas coisas sem omitir as outras. Né? Eles deviam dar o dízimo, mas sem omitir as outras coisas. Esse desvies fazer, Jesus falou para fariseus, que eram judeus e que viviam sob a antiga aliança e que tinham o templo e que tinham todo aquele sistema do Velho Testamento ainda em funcionamento. Agora, isso nunca foi dito para a igreja, né? Então, esse texto não pode ser usado como base. Como as pessoas dizem, o Novo Testamento cita o dízimo e diz que você deve fazer essas coisas sem omitir as outras. Não. Mais uma vez eu digo, naquele contexto, os fariseus deveriam realmente fazer aquilo. Mas nós não somos fariseus e não vivemos naquele contexto em que os fariseus viveram. E você se recorda aí, né, Rafael, de outro texto em que o dízimo é citado no Novo Testamento. Onde se encontra? Em Hebreus 7 fala, né, sobre a questão do dízimo. Isso, quando está narrando o encontro entre Melquisedeque e Abraão no Velho Testamento. Aliás, antes da lei, né? Antes dos 10 mandamentos. E esse é um argumento, porque eles vão dizer que, como não está na lei, não é direcionado para Israel, mas é direcionado para todo o mundo, né? Isso, vamos lá ao texto e o contexto, né? Ele diz, Hebreus capítulo 7, a partir do versículo 1. Porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele voltava da matança dos reis e o abençoou. Para a qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, e que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então essa é a história. Abraão, quando ele voltou da guerra, que ele foi livrar o seu sobrinho Ló, ali dos reis que invadiram Sodoma e Gomorra, ele pagou o dízimo a Melquisedeque, que o abençoou quando ele voltava da matança desses reis. Então isso, evidentemente, é anterior à lei. Agora eu te pergunto, Abraão fez isso de que forma? Existia alguma ordenança para Abraão fazer isso? Ele fez de livre, espontânea vontade, por temor ao Senhor. A Bíblia nem diz que ele repetiu a dar o dízimo. Isso, então ele não fez de uma forma como um dever. Ele fez de livre e espontânea vontade. Melquisedeque o abençoou e ele então lhe deu o dízimo de uma forma espontânea. Então, agora, as pessoas atualmente são constrangidas a fazer isso. Daquela forma, se você não dá o dízimo, né, então você vai ser amaldiçoado. O devorador vai vir e aí as suas coisas vai dar tudo errado. Mas quando você dá o dízimo, então começa a abrir as janelas do céu e começa a chover bênçãos na sua vida, e aí eles enfatizam aquela história de bênçãos terrenas que Deus não prometeu a nós. E tem uma questão também meio complexa aí para eles, né? Aqueles que defendem o dízimo. Algumas questões eles devem responder. Por exemplo, Abrão, quando ele foi para a guerra e voltou ali com as riquezas, né, que ele conquistou através da guerra. E dentro dessas riquezas, né, além do ouro, animais, etc., há também as pessoas que eram cativas. Porque nesse período, né, nesse tempo aí de justiça, uma nação invadia outra nação e levava cativo as crianças, as mulheres, e ali eles aculturavam aquelas pessoas para a sua cultura. Então, aconteceu muito isso, né? Isso está aí registrado nos livros históricos. E dentro desses dízimos entra também essas pessoas. A escravidão está até no Novo Testamento. Às vezes as pessoas leem o Novo Testamento e não percebem. Mas essa escravidão era um pouco diferente dessas que nós conhecemos, né? mais recentes. Mas havia escravidão. E pessoas eram entregues para serem serviçais de casa. E Abrão, o próprio rei de Sodoma, né? O rei de Sodoma pediu para Abrão as pessoas. Fiquem com as riquezas e dão os homens para mim. Então agora eu te pergunto. Será que o dízimo aqui era dinheiro, riqueza mesmo em termos de dinheiro, ou há outras coisas embutidas? Eu creio que o dízimo aqui não é apenas dinheiro, mas também refere-se aí a outro período, outro tempo, né? Pessoas cativas, animais. Então, se fosse assim, o dízimo hoje seria o quê? Alimentos, né? Você vai alimentar as pessoas, vai dar a cesta básica.
teoricamente deveria ser isso. Isso, mas o fato importante aqui é que foi voluntário. Abraão não fez isso porque existia um mandamento, né? Abraão fez isso de forma voluntária. Porque vamos pegar o padrão que o Novo Testamento dá às igrejas. Agora sim, não são textos tirados do Velho Testamento, o que nós vamos ler. Não são textos que vieram lá de mandamentos a Israel, mas são instruções específicas para a igreja. E quando são instruções específicas para a igreja, é bem diferente. Então, os textos que nós podemos ler, que vai falar sobre isso, estão em 2 Coríntios capítulo 8 e 2 Coríntios capítulo 9, onde o apóstolo Paulo dá instruções à igreja. Em 2 Coríntios capítulo 8, o apóstolo Paulo está falando a respeito da graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Eles, sendo profundamente pobres, eles rogaram a Paulo para que eles pudessem participar da assistência que se fazia aos cristãos que eram pobres. Então, olha o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 8:8 nesse contexto, quando ele está incentivando os cristãos a ajudarem os demais. Ele fala: não vos falo na forma de mandamento, né? Mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que a sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisso dou a minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiaste não só a prática, mas também o querer convém isto, ou seja, o querer fazer isso, a vontade de você ajudar as demais pessoas. Versículo 11: completai agora a obra começada, para que assim como revelaste prontidão no querer, assim leveis a termo segundo as vossas posses. Aqui é o que é dado como regra, não regra, né, mas como instrução à igreja, conforme a vossas posses. Versículo 12: pois, se há boa vontade, será aceita conforme o que cada um tem, e não segundo o que não tem. E muitas vezes existem pessoas que deixam de pagar as suas contas para que possam dar os dízimos na sua igreja, né? Agora, versículo 13 diz: porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, que de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve de menos. Então Paulo está dizendo que a pessoa deve contribuir conforme a sua posse. Mas veja que assim como Abraão foi voluntário, Paulo diz que primeiro deve haver o querer, a vontade de você participar. Por isso que ele diz que não vos falo em forma de mandamento, porque as ofertas que os cristãos devem fazer principalmente deve ser de forma voluntária, e não por meio de mandamento, e não por meio de ameaças que são feitas hoje nas igrejas àqueles que não dão o dízimo. E inacreditavelmente eu vi não sei nem se eu posso falar que ele era pastor, né? Ele se dizia pastor, e ele conversando comigo assim, altos, falando bem alto mesmo, bravo comigo, né? Ali um grupo de WhatsApp, de conversa ali sobre textos bíblicos, e dizendo que quem não dá o dízimo não vai herdar o reino de Deus. Quem não dá o dízimo não pode ser salvo. Porque lá em Apocalipse, capítulo 21, né? Diz que nem os efeminados, nem os adúlteros, nem os ladrões herdarão o reino de Deus. E lá em Malaquias diz que os sacerdotes estavam roubando a Deus. Então, como eles estavam roubando a Deus, o devorador, o destruidor, né, iriam acabar ali com eles, e era punição daquelas pessoas. Então, dessa mesma forma, o devorador iria nos pegar se a gente não desse o dízimo, ou seja, não poderíamos ser salvos se não dessemos o dízimo. Isso era incrível, vindo supostamente aí da mente de um pastor. Infelizmente, hoje a cristandade não está muito bíblica, né? Podemos dizer assim. O que estamos destacando então é a voluntariedade. Tanto é que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 9, o versículo 6, o seguinte: e isso vos afirmo, que aquele que semeia pouco, também pouco se fará. O que semeia com fartura, com abundância também se fará. Aí, Rafael, esse versículo pode dar a entender que você pode fazer um investimento na sua oferta. Não é isso. Porque essas bênçãos aqui não são necessariamente bênçãos terrenas, mas são bênçãos celestiais. Jesus diz que
Não, você não deve juntar tesouros na terra. E o apóstolo Paulo, quando recebeu a oferta da igreja de Filipos, ele fala que procurava o fruto que aumentava o crédito deles, mas o crédito deles para com Deus, né? O crédito deles para a eternidade. Não os ensinava a pensar nas coisas terrenas. Tanto que aos Filipenses, Paulo escreveu: mas a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor Jesus. Ele não os ensinou a pensar de uma forma terrena. Ali ele diz: morrer e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. E eu prefiro até isso, demonstrando que o cristão deve almejar e desejar a pátria celestial e a vida celestial e não coisas terrenas. Então, quando ele está dizendo aqui: isso vos afirma, aquele que semeia pouco, também pouco se fará, e o que semeia com fartura, com abundância se fará, é evidente que Deus vai recompensar-nos na eternidade. A busca, o anseio dos cristãos são os galardões e são as recompensas eternas, e não as recompensas terrenas, certo? Porque se fosse assim, você faria um investimento de dízimo para a denominação lá e você ficaria rico, né? Já que as bênçãos são recebidas aqui através do dízimo. E é um argumento até falacioso, José Aldair. Muitos dizem assim: eu nunca vi um dizimista pobre, eu nunca vi um dizimista passar necessidade. Eu não sei se isso é um método comparativo muito bom, porque a gente não sabe se a pessoa realmente dá o dízimo e tal, né? E como eu disse, se fosse só fazer isso, a pessoa dava o dízimo e ficava rica, né? Apóstolo Paulo, grande parte da vida dele missionária, como um missionário, né, um trabalhador do evangelho, ele desprezou as ofertas e ele mesmo trabalhou para conquistar ali o alimento com o seu próprio suor. Por quê? O objetivo: para não sobrecarregar as igrejas. E hoje é o que tem acontecido. Igrejas sobrecarregadas, saturadas de membros passando dificuldades, membros passando fome, desemprego, prestação da casa atrasada, né? Filhos aí às vezes precisando de remédio e tendo que pagar o dízimo para pagar ali o salário, né? dos clérigos daquelas denominações. Isso é triste. Membros passando necessidade e clérigos com carros bonitos, roupas bonitas. Infelizmente a coisa tá desse jeito aí. O Senhor Jesus, quando falou com o jovem rico, ele diz assim: falta-te uma coisa, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terá um tesouro aonde? No céu. No céu. Né? Então, as promessas de Deus são promessas do céu. Agora, quanto ao que você falou, é lógico que a Bíblia diz que o digno é o obreiro do seu salário, mas não dele ser uma pessoa mais abastada do que os demais membros da igreja. E também nem que é obrigatório, né? Isso. Todo trabalhador tem que receber um salário, também não é assim. Exatamente. Agora, continuando no texto que eu estava lendo, aí chega esse versículo que é chave para a gente entender a questão no Novo Testamento. Paulo fala, capítulo 9, versículo 7 de 2 Coríntios: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por constrangimento ou por necessidade, né? Ou seja, porque foi constrangido por um pastor, foi constrangido por um líder espiritual. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ainda suficiência, superabundez em toda boa obra. E agora, alguém pode dizer: mais uma vez está um versículo que está uma promessa que se você dá o dízimo, você vai ter muitas posses. Não, porque as igrejas da Macedônia não tinham, e eles abundaram. Paulo fala que ainda acima das suas posses eles contribuíram. É isso que esse versículo está querendo dizer, né? Então, o cristão não deve dar achando que está fazendo um investimento, achando que Deus vai lhe devolver aqui neste mundo. Não, Deus vai recompensar ele. Deus não é obrigado a ficar enriquecendo a gente aqui na terra, não. Pelo contrário, se ele enriquecer tudo cristão, eu acho que a chance é muito maior do cristão ir afastando de Deus. Quanto mais riqueza, mais ele vai se afastando de Deus, porque não tem dificuldades na vida dele. E sobre constrangimento, é o que tem acontecido hoje. As pessoas estão dizimando por constrangimento, por causa de envelopes com o nome dela, aquele pauzinho que eles passam com um saquinho. A pessoa praticamente esfrega assim, né, o diácono lá, né, o obreiro, esfrega na tua cara para você colocar o seu dinheiro ali. Eu creio que aquilo ali é constrangedor para quem faz parte daquela denominação. E o dízimo não é por constrangimento. Você pega o seu dinheiro em secreto, dá lá pro diácono, sabe? Mas é em secreto, não precisa de você ficar divulgando que você deu X valor para aquela igreja. Isso. Agora, o escritor aos Hebreus, não dá para ler todo o texto que eu gostaria de ler, por causa do tempo, mas ele
lista os grandes heróis da fé do Velho Testamento, mesmo do Velho Testamento. Lá no capítulo 11, a partir do versículo 36, ele vai dizer assim: outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoite. Ou seja, esses são os heróis da fé. Sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, como símbolo da sua pobreza, necessitados, afligidos e maltratados, mas homens dos quais o mundo não era digno. Então essa foi isso foi o que aconteceu com os homens que eram os heróis da fé. Lógico, teve exceções, como Abraão, que foi um homem que ficou rico. Muito rico. Mas vamos lembrar que muito da sua riqueza se deu pelo fato de ele ter ido para o Egito em desobediência a Deus. Enquanto ele esteve no Egito, ele não edificou nenhum altar, né? Só quando ele volta para Berseba que ele vai edificar altar. Lá no Egito ele mentiu e se afastou de Deus. Boa parte da riqueza dele veio de lá. E também de quando ele foi para Abimeleque e também em cima de uma mentira, né? Então, Abraão foi um homem rico. Agora, pode existir cristãos ricos e cristãos pobres. Lógico, claro. Agora, Deus não está prometendo dar riquezas terrenas para os cristãos. Então, o grande ensinamento e o princípio do Novo Testamento, e são ensinamentos específicos para a igreja, que cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não por constrangimento, não por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então você tem liberdade para dar teu dízimo. Você tem liberdade para dar 10%, assim como você tem liberdade para dar 20%, assim como você tem liberdade para dar 5%, né? Agora cada um contribua segundo o propósito no seu coração. Se você é dizimista, faz isso com alegria, e você propôs no seu coração, não foi constrangido a isso, continue. Mas você tenha liberdade também para aumentar ou para diminuir conforme a sua necessidade. É como a gente diz, né? Hoje nós estamos em uma graça, né, muito abundante. Se quiser dar 20%, né, o trízimo você dá, mas não é obrigatório. E falando sobre bênçãos, os próprios fariseus davam dízimo de tudo quanto ganhavam. Lá em Mateus 23, diz que eles davam o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, né? E davam o dízimo, sabe? Eu creio que eles davam com muita vontade, muita alegria. E também divulgavam, né? Tocavam ali as trombetas que estavam dando dízimo. Mas eles não receberam bênção. Pelo contrário, os fariseus, que continuaram na prática religiosa, foram punidos do mesmo jeito, porque omitiram a misericórdia de Deus. Ou seja, eram legalistas, davam o dízimo certinho, mas omitiram aquilo que era necessário, que era a justiça e misericórdia de Deus. Agora, adianta uma pessoa dar o dízimo de tudo quanto tem, mas não entendeu nem o que é o evangelho? Então, seria necessário que as pessoas entendessem melhor o que é salvação, o que é igreja, o que é oferta voluntária, né, para realmente saber se ela está no caminho certo. Em Efésios capítulo 4 e o versículo 28, o apóstolo Paulo diz: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir os necessitados. Então, quando nós pensamos em oferta no Novo Testamento, a Bíblia dá ênfase muito grande a essa questão de acudir aqueles que passam necessitados. Naquela época, em todas as épocas, sempre haverá cristãos necessitados. Por que eles são necessitados? Porque eles não têm fé? Porque eles não dão dízimo? Não, porque essas coisas acontecem. Por exemplo, lá no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que se cita ali um acontecimento que se deu nos dias em que os apóstolos pregavam o evangelho. E o que aconteceu? Eles se uniram para ajudar os cristãos que estavam passando por necessidade. O texto se encontra em Atos capítulo 11, versículo 27, que diz assim: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Apressando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir uma grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então eu acho isso aqui muito belo. Por quê? Os cristãos judeus passaram por necessidades. Deus permitiu que eles passassem por isso porque eles eram fiéis, porque eles não negaram o nome de Cristo quando foram perseguidos principalmente por Saulo. Eles tiveram que sair de Jerusalém ali e fugiram por todas as partes por causa da perseguição. E eles perderam suas posses, perderam os seus bens. E agora, os gentios que eram desprezados pelos judeus os ajudam, né? E Deus permitiu isso, que os judeus que eram orgulhosos, que achavam que os outros eram inferiores, estão recebendo
bênçãos, estão recebendo ofertas daqueles que eles consideravam inferiores, né? Então, há essa grande ênfase em você ter posses para poder ajudar as demais pessoas. Lá em 1 Coríntios, capítulo 16, o apóstolo Paulo dá instrução à igreja. Ele diz o seguinte: quanto à coleta para os santos, fazei também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, não no sétimo, porque eles se reuniam, os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana. Cada um põe a parte em casa conforme o quê? A sua prosperidade. Mesmo que nós vimos em 2 Coríntios 8 e 9. E vá juntando para que não se faça coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém aqueles que aprovarem. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Então, existe essa grande ênfase. E também, Paulo diz às igrejas que digno é o trabalhador de seu salário. Inclusive o presbítero que serve bem, ele deve ser estimado digno de dobrados honorários. Mas tudo isso deve ser feito de forma voluntária, né? E outra coisa que não se deve fazer, pelo menos dentro das nossas igrejas não se faz, é pedir ofertas para pessoas que não são convertidas, né? Eles não têm critérios. Pede oferta para todos que estão ali, dizendo que todos devem ajudar. Mas João deixa muito claro na sua terceira carta de João, no versículo 7, João diz o seguinte: por causa do nome que saímos, nada recebendo dos gentios. Ou seja, os apóstolos não receberam nada de pessoas que não pertenciam à mesma fé, de pessoas que não eram convertidas, de pessoas que não estavam em comunhão com a igreja local. E agora essas pessoas não têm escrúpulo, colocam na televisão, colocam em todos os lugares e constrange todos aqueles que estão ali na sua reunião, mesmo os que não são cristãos, a contribuírem com eles, coisa que nós não devemos fazer. Isso, nos programas aí de televisão que as pessoas conhecem, né? Os programas de igrejas aí bem conhecidas, né? Denominações conhecidas, não é igreja. Ali eles colocam um número de telefone, você além de pagar a ligação, você pode fazer o débito automático, a transferência, né? E recebe dobrada ou triplicada bênçãos. Sem contar aqueles que pagam grandes fortunas para essas denominações aí, né? Para a pessoa ir lá e colocar o papelzinho com o nome dele no muro das lamentações e fazem altas vendas de trabalhos, né? Até como os fariseus fizeram no passado, bem semelhante. E a verdade é que a igreja não deve crescer através de trabalhos de pessoas que são ímpias, pessoas que não são salvas. O reino de Deus cresce através do trabalho do Espírito Santo com pessoas salvas, gentios, né? E judeus, através de ofertas voluntárias, é claro. Como nós temos falado, a obra de Deus deve ser sustentada por pessoas que são salvas e pessoas que estão em comunhão numa igreja local, e não por pessoas que não são salvas, né? E agora, o apóstolo Paulo nos diz, em 1 Coríntios capítulo 9, que aqueles que trabalham no evangelho, eles devem viver do evangelho, mas serão sustentados também por ofertas voluntárias. Isso. Nada é como por obrigação. Então, deixe-me ler o texto, 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 6, Paulo fala: ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isto como homem, ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atará a boca do boi quando debulha, ou pisa o trigo. Acaso é de bois que Deus se preocupa? Ou é, seguramente, por nós que ele diz, certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça com esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhemos de vós as coisas materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, nós não temos o direito em maior medida, entretanto, não usamos desse direito. Suportamos tudo para não vos criar qualquer obstáculo para o evangelho. Não sabeis vós que os que prestam serviço no templo, eles se alimentam do templo, e quem serve no altar também dali tira o seu sustento? Assim ordenou Deus também, o Senhor, que os que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes de que alguém anule esta glória. Então, o que Paulo está dizendo?
Eles dizem que a pessoa que serve no evangelho, ela deve ser sustentada por aqueles que foram abençoados pelo seu trabalho, pelo seu serviço, enfim. Mas veja a intenção dele. Ele disse que ele não se servia disso, né? Mas isso é legítimo. Mas o que eu quero destacar é a intenção. Paulo nunca jamais se enriqueceu. Paulo nunca jamais teve mais do que os outros. Então, a pessoa que acha que a fé é fonte de grande lucro, né? Ela está completamente equivocada, está roubando os servos de Deus, usando a palavra de Deus, o que é muito pior, né? Usando a palavra de Deus para enganar as pessoas. Então, qual é o sentimento legítimo da pessoa que serve? Eu vou servir, né? Eu vou trabalhar e vou receber sim ofertas, mas nunca pensar em ser mais rico que os demais e nunca pensar em colocar peso nas costas dos demais. Ele vai ter aquilo que realmente ele necessita, pois a palavra de Deus diz que se tivermos que comer e beber, estejamos satisfeitos, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Terminamos aqui mais um programa respondendo sobre as Escrituras. Se ainda ficou alguma dúvida ou você tem uma sugestão de programa para nós, envia-nos a sua mensagem lá no facebook.com/respondendo sobre as Escrituras. É mais fácil no WhatsApp? Então anote aí, 16 99299 9452, 16 99299 9452. Nos vemos então nos próximos programas. Até mais!